E, mesmo sendo só um jeito de falar, por um segundo ele se sentiu inesperadamente tocado, quase sem ar. Meu filho. Quando ouve a voz de Cian, Ber sente uma estranha saudade de algo que nunca teve. Eu tenho um hábito que eu não sei se é um hábito bom ou se é um hábito ruim. Mas eu costumo dizer para as pessoas mais próximas a mim, meus amigos, meus familiares, meus colegas, que caso eles leiam um livro muito bom e queiram para me emprestar esse livro. E isso acontece com mais frequência do que eu achava que ia acontecer. Eu, inclusive, tenho uma pilha gigantesca de livros emprestados para ler. Então, já aproveito assim e peço desculpas a essas pessoas, porque só Deus sabe quando é que eles vão ter seus livros de voltas. E quando eu pego um livro emprestado, eu costumo nem ler a sinopse, porque eu quero ter essa sensação de ter uma leitura praticamente cega, sabe? Sem saber nada a respeito. E isso foi o que aconteceu com Os Nomes, o primeiro romance da autora Florence Knapp, que foi um livro emprestado a mim pela minha amiga Fernanda. Eu não cheguei a ler a sinopse e ela tentou me dar uma pequena explicação do que era o livro, mas eu confesso que eu não tinha entendido direito, só fui entender realmente quando eu fui ler ele. E foi uma experiência muito diferente do que eu estava esperando. O livro em si é muito diferente de tudo que eu já li. E essa edição aqui, ela é uma parceria entre a editora Record e a Tag Livros, que é um clube de assinatura de livros. A tag, ela funciona da seguinte maneira: você paga um valor mensal ou anual, e aí tem categorias diferentes. Esse aqui faz parte do Tag Inéditos, que são livros que nunca foram publicados no Brasil. E aí, a partir disso, todo mês você acaba recebendo um título novo. E Os Nomes foi o primeiro título do ano de 2026. E, se eu não me engano, a editora Record, né, que eles fizeram essa parceria, publicaram a versão deles mesmo durante o mês de abril. E vamos falar então um pouco sobre o que é a história de Os Nomes? Então tá. A gente começa no ano de 1987 e temos essa mulher, a Cora, que ela é casada com o Gordon. Eles têm uma menina, já uma filha de 9 anos, chamada Maya. E a Cora acaba de ter o seu segundo filho, um garotinho. E ela tá indo até o cartório dar o nome para este garotinho. E ela está enfrentando algumas dúvidas, e essas dúvidas é sobre qual nome pôr nele. Isso porque o seu marido quer que ele se chame Gordon também. Então, o avô se chama Gordon, o pai se chama Gordon, e ele quer que essa criança também seja Gordon, que seria o Gordon Neto, né? Porque ele diz que é uma tradição de família e tudo mais. E a Cora não quer por esse nome, por alguns motivos. Primeiramente, porque ela acha que não combina com a criança. E segundo, porque ela não tem um bom casamento com o Gordon. Ele é extremamente agressivo, extremamente abusivo de várias maneiras, psicológica, física, financeira, ele isola ela, né? E ela pensa assim na cabeça dela: se eu colocar esse nome nessa criança, será que isso de certa forma não vai influenciar em como ele será? E ela pensa muito a respeito disso. Até que ponto o nome de uma pessoa influencia na vida dela? E aí ela tá andando com a Maia, vai a Maia, ela e a criança, eles estão indo até o cartório, né? E as duas começam a conversar e falar um pouco a respeito dos nomes e tal. E aí a Cora diz que se ela pudesse escolher, ela colocaria o nome de Julian. Julian tem como significado Pai Celestial. E ela acha que é um nome bonito. E ao mesmo tempo ainda faria uma homenagem ao pai, ao Gordon. Então faria uma homenagem. A Maia diz que se ela pudesse escolher o nome da criança, colocaria o nome de Bear, porque é um nome fofo, que passa essa ideia de alguém muito gentil, fofo, carinhoso, mas ao mesmo tempo forte, protetor,
né? E elas estão lá discutindo sobre isso, conversando e tudo mais. E o livro, olha só, essa é a grande sacada do livro. O livro fala sobre realidades paralelas, sobre multiversos. Então, basicamente, a gente sempre vai começar com um ano, e aí esse ano vai ser dividido em 3 capítulos. Um dos capítulos, Gordon, o outro, Bear e o outro, Julian. Então, o livro ele conta ao passar dos anos, cada capítulo, o que teria acontecido se essa criança tivesse cada um destes nomes. E aqui a gente vai ter algumas passagens de tempo. Então, ele se dá de 7 em 7 anos. Começa com 1987, depois 1994, 2001, 2008, 2015 e 2022, até mesmo durante a pandemia. E apesar de os capítulos terem esse nome, né, o Gordon, Bear, Julian, a história ela é sobre todas as pessoas que estão nesse universo. Então é sobre a Cora, é sobre o pai Gordon, é sobre a avó Sylvia, é sobre a irmã Maya, né? E sobre todas essas pessoas ao redor. Então, quando esse menino ainda é uma criança, por exemplo, sobre também os colegas de escola dele, quando ele começa a crescer, ele começa a ficar numa fase mais adolescente, é sobre as figuras de autoridade na vida dele. Depois, quando ele começa a ter seus primeiros relacionamentos, é sobre seus parceiros, parceiras, né? Aí, conforme ele vai ficando mais adulto, sobre como as coisas vão se desenvolvendo. E eu, inclusive, fiz um vlog de leitura onde eu fui até um pouco crítica, eu acho, ao livro, por causa de certas coisas que são discutidas. Então, caso você não tenha visto meu vlog, que eu vou colocar, mas deve ser um vídeo muito mais longo, a minha principal discussão era que eu amo toda a temática, né? Eu amo, obviamente, toda a temática, mas eu fico na dúvida sobre até que ponto certas coisas são responsáveis por moldar a nossa personalidade. E eu vou tentar me explicar da seguinte maneira. Então, se ainda não ficou óbvio, não é apenas a escolha do nome que vai moldar os diferentes mundos. Quando a Cora, como mulher, como pessoa, como ser humano, faz a escolha do nome desta criança, ela está escolhendo sobre o que ela quer da vida dela. Então, quando ela escolhe, ela opta por colocar o nome de Gordon no filho dela, mesmo ela não querendo, ela passa primeiro por uma quase rejeição a esse filho, porque ela tem um casamento horrível, ela tem um casamento abusivo, tem um casamento violento. Então ela começa a ver de certa maneira o marido dela um pouco nessa criança, tem uma certa rejeição, mas ela também opta um pernilongo. Mas ela também opta por permanecer nesse ciclo em que ela está. E é claro que a gente sabe, qualquer pessoa sabe, que quando a gente fala de relacionamentos deste tipo, não é tão simples assim. Não é como simplesmente, ok, peguei minha mochilinha, estou saindo e indo embora. Ainda mais porque o Gordon pai, ele é um clínico geral da cidade incrivelmente respeitado. Ele é muito, muito respeitado e todas as pessoas ao redor dele amam ele, acham ele uma pessoa ótima, uma pessoa incrível. E esse também foi o motivo pelo qual a Cora se apaixonou por ele. Então ela conta brevemente como eles tiveram, como eles começaram a relação dos dois, que ele era uma pessoa muito simpática, muito amorosa, muito carinhosa, muito empática. E ninguém, em nenhum momento, discorda-se que ele, como profissional médico, é um mau profissional. Muito pelo contrário, ele é um excelente profissional. Inclusive, tem uma das citações que eu acho mais pesadas no livro. Ainda hoje, ela repassa na cabeça uma citação anônima de uma reportagem do jornal do bairro. Dr. Atkin sempre foi um homem tão gentil. Fazia tudo pelas pessoas. Se foi assassinato, tem que ver o que provocou.
não dá para acreditar. Então, a Cora, na verdade, a relação dela não é tão simples. E eu acho que isso é um preconceito realmente muito comum quando a gente fala de vítimas de relacionamentos assim, porque sempre tem um questionamento: ah, mas você não sabia que ele era assim antes? Não, porque, vamos ser sinceros, em que mundo você acha que alguém sabe que vai passar por esse tipo de coisa e fala assim: não, eu sei que eu vou passar por esse tipo de coisa e eu vou me enfiar num relacionamento destes? Então, obviamente, não. A Cora nunca suspeitou disso. E ninguém suspeitava disso. Ninguém tinha a mínima ideia. Mas ele se revela esse tipo de pessoa. E aí ela tem um medo porque ele constantemente a ameaça de tirar as crianças. Ele fala, ele faz alguns estratagia, algumas estratégias. Ele faz algumas estratégias para garantir que as pessoas pensem que a Cora é uma pessoa instável, depressiva, preocupante, para que caso um dia ela queira romper este relacionamento, de pedir divórcio, se afastar, ela e todo mundo fique do lado não somente dele, mas que ele consiga por vias legais a guarda das crianças. E isso seria a morte para Cora. Ela não consegue ver um mundo onde ela possa ficar longe dos seus filhos. Então, na cabeça dela, ela até pensa assim: olha, a Maia já tem 9 anos, a criança nasceu agora, né? Se eu esperar até eles fazerem 18 anos, daí eu posso me separar, cada um segue seu rumo. E quando ela opta então pelo nome Gordon, ela tá fazendo uma escolha de continuar nesse sistema, né? Por causa disso, porque ela acha que será uma solução mais simples, uma solução mais fácil, porque ela acha que dessa maneira ela pode continuar com seus filhos, porque ela acha que dessa maneira as pessoas ao redor, ela será a única ferida no processo. Ela provavelmente ainda vai continuar num relacionamento horrível, ainda vai continuar sofrendo, mas aí ela não vai ter que ver seus filhos sofrerem, ela não vai ter que ser separada deles, ela não vai ter que passar pela vergonha pública, pelo julgamento, que são aspectos muito pesados. E aí a gente chega no outro nome, o Julian. O Julian, a escolha da Cora no Julian não é somente pelo nome, de novo. Quando ela escolhe o nome Julian, ela tá se impondo, porque ela, de certa forma, ela tá falando o que ela quer fazer. Seu marido, que ela tem medo dele, queria uma coisa, mas ela optou pelo que ela quer, o que ela quer fazer. Ao mesmo tempo que o nome Julian ainda faz, de certa maneira, uma homenagem ao pai. Então é como se fosse assim: eu vou me posicionar, mas ao mesmo tempo eu não estou completamente cortando a relação. Eu só estou tentando dar um passo para a mudança, mas ainda dentro deste sistema. E aí a gente tem o terceiro nome, que é o Bear, que é um nome que eu já vi algumas pessoas, obviamente estrangeiras, com esse nome de Bear, né? Tem até o famoso, o cara do Cake Boss, se eu não me engano, o nome dele é Bear. Será que é isso? Não tenho certeza. Ah, eu sei quem é. Bear Grylls. O cara do A Prova de Tudo, era o nome daquele programa de sobrevivência. Tem ele. Enfim, mas não é um nome comum. Não é um nome comum, né? É um nome até meio engraçado. Ele significa urso em inglês, não sei se citei isso. Quando ela opta pelo nome Bear, ela tá escolhendo dar poder e voz à sua filha Maia. Então aqui ela não tá escolhendo o seu marido, ela não está se escolhendo, ela está escolhendo a filha. Ela está escolhendo a filha. Então, a partir desse ponto, a gente tem 3 linhas temporais que são moldadas pela escolha deste nome, iniciadas pela escolha deste nome. Porque a escolha do nome, ela na verdade é como se fosse apenas a gota d'água que vai fazer com que 3 copos diferentes sejam entornados.
e cada copo vai em uma direção diferente, e isso vai afetar em como esta criança e como as pessoas ao redor dela, todo esse sistema, essa comunidade vai crescer e evoluir. A minha crítica no meu vlog foi porque eu sou do pensamento de que quando a gente fala de identidade das pessoas, para mim ela é composta do ambiente em que ela foi criada, que aí a gente embarca, por exemplo, questões monetárias, questões sociais, questões culturais, né? Ambiente eu penso principalmente em físico. Então, se eu fui criada numa casa, se essa casa era segura, se eu tinha acesso a saneamento básico, esse tipo de coisa, ainda tipo, da onde onde está localizado, em que país eu nasci. A questão toda aqui é físico, ambiente. Aí, para mim, o segundo tópico é sobre o que eu posso chamar de figuras de autoridade ou criação. Porque eu acho que criação é algo que vem muito junto a isso. As figuras de autoridade, elas se falam de pais, família responsáveis, escola, até líderes religiosos, né, que impactam muito. Então, são as figuras de autoridade ao redor daquele indivíduo, né, que vão moldá-lo, dizer para ele o que é certo e errado, porque certo e errado é uma construção social, né? Isso é ensinado a você. Eventualmente, você como indivíduo tem o repertório, o conhecimento suficiente para falar assim, olha, mesmo isso sendo considerado certo, eu não considero certo. Ou mesmo isso sendo considerado errado, eu não considero errado. Mas inicialmente, como criança, é uma construção social, né? Então as pessoas lhe dizem, isso é certo e isso é errado. E são seus pais, seus responsáveis, seus professores, seus familiares, os seus líderes religiosos, são essas pessoas que vão lhe dizer o que é o certo e o errado. E aí a criação, eu acho que tem muito a ver com como essas pessoas fazem isso e como elas passam esse tipo de informação, de conhecimento, de vivência para você. E aí, para mim, o terceiro aspecto é sobre a nossa personalidade inerente. Não sei se esse é o termo correto, mas é uma personalidade que eu acredito fielmente nisso, que todos nós temos, e ela é individual, e ela está aqui. E ela é sim moldada a partir do primeiro e segundo aspecto, do ambiente e da criação, mas eu acho que ela também fala muito sobre quem nós somos. Então, por exemplo, eu nasci e fui criada em um tal tipo de classe, com meus pais desta maneira, e aí eu saí dessa maneira aqui, desse jeitinho. Eu sei, na verdade, não é talvez, eu tenho certeza que se eu tivesse sido criado com outros pais, eu seria diferente. Mas eu ainda teria alguns traços que são meus, que eles são independentes da minha criação e são independentes do meu ambiente. Eles são traços que são meus, que eu nasci dessa maneira, que são minha personalidade, que são minha alma, aí você que decide. E algo que me deixou pensativa enquanto eu estava lendo o livro da Florence Knapp é que o Bear e Julian Gordon são muito diferentes um do outro. E a gente entende até certo ponto essas diferenças deles, porque a história ela fala muito sobre trauma e tragédia. São dois aspectos que acompanham praticamente todas as três tramas. E, obviamente, que são elementos fortíssimos quando a gente fala na vivência de uma criança e que, obviamente, mudam como ela se comporta com os outros e consigo mesma. Mas eu achava que os três eram muito, muito diferentes um do outro. Muito, parecia que não havia nada do Bear no Julian, ou nada do Bear no Gordon, ou nada do Julian no Bear e no Gordon. Parecia que não havia nada, nada de similar. E aí,
eu até me questionei a respeito disso. Eu falei, cara, será que a Florence, ela meio que discorda desse pensamento que eu e ela acha que realmente o que faz uma pessoa são só esses dois primeiros aspectos? Que a nossa personalidade, ela é criada a partir somente desses dois primeiros aspectos? Mas, no final do livro, quando a gente já estava progredindo para a parte final, para os últimos 30%, o livro dá meio que uma guinada nas últimas duas faixas temporais, no ano de 2015 e 2022, e aí a gente começa finalmente a ver algumas similaridades. Então, no final das contas, eu acho que o que a autora, o que a Florence, ela quis dizer foi justamente que não é que a personalidade ela seja moldada só por esses dois aspectos, mas é que as marcas do tempo, principalmente da infância, elas percorrem por a gente durante um longo, longo tempo. Coisas que você vivenciou quando você tinha 7 anos ainda vão ressoar quando você tiver 35. E talvez você não tenha se curado delas, talvez você esteja no processo. E é bobagem você esperar que, mas nossa, meu Deus, mas isso aconteceu quando você tinha 4 anos, você já tem 20. Por que você não supera? Porque às vezes não é tão simples, às vezes não é tão fácil. Eu acho muito importante aqui apontar, principalmente pelo fato do gênero, né? O Barry Julian Gordon é um rapaz. E eu sinto isso vendo para os homens na minha vida, ao meu redor, que são as figuras que eu tenho ao meu redor, meus amigos, meu namorado, meu pai, que para os homens é um processo muito vergonhoso admitir esse tipo de problema. Que coisas que aconteceu com você durante a infância te magoam ainda. Admitir que, por exemplo, você precisa de ajuda. Admitir que você se sente depressivo, que você se sente ansioso. Parece que é uma vergonha pelo fato de você ser homem, admitir certas coisas, porque isso entra diretamente contra o que é esperado da masculinidade. Um homem não pode ser assim. Um homem precisa ser uma figura forte. O homem precisa ser uma figura inabalável. O homem é a figura que protege. Não que é protegido, aquele que consola, não aquele que é consolado. E o Barry Julian Gordon passa por isso, ele passa exatamente por isso. E também me faz pensar que a terapia resolve muita coisa, né? Mas por que será que muitos homens ainda têm essa dificuldade de se sentir seguros em ir procurar ajuda para os seus problemas da infância, da vida adulta, atuais, todos eles? Então, os nomes é uma discussão muito, muito rica sobre diversos tipos de tema, sobre memória, sobre trauma, sobre tragédia, sobre família, sobre a questão de gênero também. Eu aqui falei sobre a questão do homem, mas também da mulher, né? Como a mulher ainda é constantemente vítima de situações de violência matrimonial, como as mulheres ainda conseguem sair como erradas mesmo não tendo tantas milhares de provas, vídeos, registros, e muitas vezes elas só conseguem sair desse ciclo quando o outro homem é afetado, porque caso contrário não sobra nada a elas, além de, é claro, talvez um destino trágico. É um livro surpreendente, muito bom, de alta qualidade. A autora, ela escreve muito bem, não somente porque o tema é interessante e ele é abordado de uma maneira fascinante, muito nova, muito diferente, mas também porque ela escreve bem. Só isso. E os capítulos, eles têm uma estrutura que eu gosto bastante, porque eles são curtos, relativamente curtos. Os finais, eles costumam ser um pouquinho mais... Eles não costumam, não. Eles são um pouquinho mais longos, mas os iniciais são bem curtos, então eu passei pela experiência, tipo, primeiro dia de leitura, li o primeiro
pulo temporal, aí segundo dia de leitura fui para o segundo pulo temporal, e assim, muito natural, muito rápido, muito tranquilo, realmente muito bom. E é isso, eu não poderia recomendar mais os nomes, é uma leitura claramente 5 estrelas, ela é 5 estrelas, 10 de 10, realmente muito, muito, muito boa. Eu queria agradecer mais uma vez a minha amiga Fernanda por ter me emprestado esse livro ótimo. Eu vou me encontrar com ela amanhã, vou devolver esse livro, porque eu prometi para ela que eu devolveria amanhã. E caso você tenha alguma recomendação de leitura para mim, que seja parecida com essa, ou que seja completamente diferente dessa, pode deixar nos comentários. Eu não prometo quando eu vou ler, porque eu tenho uma lista muito longa, mas eu sempre gosto de recomendações e um dia eu chego lá.